E aí, pessoal, domingo de eleição, tem muita gente fazendo reflexão e nós temos que fazer justiça a uma figura que apanhou e apanhou demais no âmbito do Grêmio. Nós vamos falar bastante sobre isso para criar uma linha histórica para a gente entender um pouco mais de como funcionam os bastidores de um clube de futebol. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Vamos falar de Paulo Luz. Paulo Luz chega para esse difícil cargo de vice-presidente de futebol do Grêmio em fevereiro de 2020. Neste fevereiro de 2020, o Grêmio já tinha contratado praticamente todo o grupo. O Grêmio tinha um executivo de futebol chamado Klaus Câmara e havia feito todas as contratações, dentre elas Thiago Neves, por exemplo, entre outros tantos, bons nomes, outros nem tanto, mas aqui eu não quero fazer uma crítica anterior, eu quero pegar e o que fez Paulo Luz a partir da sua gestão. E colocando um vice-futebol, a gente sabe que os holofotes se viram pro vice-futebol. E o Grêmio não caminhou muito bem naquele primeiro momento. As coisas não andaram e veio a pandemia e as coisas sucederam dificuldades, como a dificuldade na renovação do Ferreira, que tinha ainda repercussão na questão envolvendo lá o TT, e as coisas não caminharam. Veio a volta da pandemia e os problemas aumentaram. O Grêmio enfrentou problemas dentro do campo, o técnico Renato fazia insistências com jogadores que não tinham mais. Por exemplo, se falou até naquele momento no retorno do André, que ainda não tinha conseguido o clube. E aos poucos o Paulo Luz foi mexendo do seu jeito, quieto, sem se meter, sem fazer muito alarde, sem aparecer na frente, sem dar discurso. Foi fazendo as suas coisas, movimentando todas as suas situações. Tirou o André. Ele tirou o André, ele que foi o protagonista disso, e começou aos poucos a mexer na estrutura. Até que veio o rompimento, que foi quando o departamento de futebol demite Thiago Neves e demite Klaus Câmara. Prestem atenção a partir daí. O Grêmio renovou com o Ferreira, o Grêmio começou a trabalhar de uma forma diferente, a parte, sobretudo dentro das negociações. De lá para cá o Grêmio já renovou com Pedro Lucas, que estava complicado, com Elias, que estava complicado, com Fernandinho, que estava complicado, que tinha sido inclusive alguns descartados porque não daria para renovar. Paulo Luz renovou com todos eles, todos eles. Depois disso, ele estancou a questão envolvendo a necessidade de se desfazer do Jean-Pierre. Vocês lembram que o Renato, inclusive, entreguei para a diretoria? Pois não. O Paulo Luz, de maneira, repito, sempre muito tranquila, sem fazer nenhum tipo de confronto com o Renato, foi costurando. E o resultado a gente está vendo aí. E essas foram situações que às vezes passam pela gente sem a gente notar. A outra, ele tirou o Marcelo Oliveira do campo, Marcelo Oliveira que venceu o seu contrato, e diretamente colocou dentro da gestão e hoje trabalha diretamente com o Paulo Luz. E vocês sabiam que todo esse processo o Grêmio fez dentro do orçamento. O Grêmio não gastou R$1 a mais, seguindo a ordem do Estatuto do Clube. Mais do que isso, Paulo Luz conseguiu, em cima exatamente dessa forma de conduzir as coisas, trazer e agregar situações novas, por exemplo, como a volta do CDD na análise de desempenho de novas contratações. De lá para cá nós vimos contratações e tentativas de contratações de jogadores diferentes do que o mercado estava nos entregando. O Grêmio contratava indicações ou do treinador ou do executivo e não dava resultado. E aí passou a fazer uma análise um pouco diferente de jogadores que chegam em Porto Alegre, chegam jogando, que é o caso do Churin, que é o caso do próprio Pinares. Jogadores que atuam, estão prontos, chegam e jogam, como também, e precisou também sair, o Grêmio ficou negociando com o Diogo Barbosa há tanto tempo, curiosamente, Paulo Luz conseguiu fechar o negócio lá depois ainda da demissão do Klaus Câmara. Eu não gosto de botar culpa no passado, o passado é o passado. Mas o fato é que o protagonismo, e o Paulo Luz apanhou demais, vocês sabem disso. Apanhou demais, porque o Grêmio realmente estava caminhando em determinado momento na temporada e as coisas foram mexendo e a gente tem que botar o dedo também na consciência para dizer, ele tem participação direta no resultado final, que é ótimo, que é a recuperação dos meninos, que é a recuperação de Jean-Pierre. Paulo Lúcio é o primeiro a dizer, Jean-Pierre é o nosso 10, ele vai jogar, ele é craque.
O Grêmio falando, todos falando em possibilidade de venda para o Palmeiras, e ele firmou e disse que não. Então é preciso que a gente recoloque a verdade, porque pensem o clube que nós tínhamos há 3 meses atrás, 4 meses atrás, e o clube que nós temos hoje. E aí eu não falo do clube Grêmio, a grandiosidade do Grêmio, não, eu falo do trabalho do departamento de futebol e do ambiente do vestiário. Vocês lembram bem, quando o presidente Romildo foi à Bahia e teve que dar entrevista e teve que depois sair demitindo pessoas, o Paulo Luz estava em Porto Alegre renovando com o Ferreira. E aí os caras, tá aí, quietinho, fazendo as coisas. Ontem, o Grêmio renovou com mais um menino que todos diziam que não ia conseguir, que tinha complicado, que era o Pedro Lucas. Sempre sem bronca, sempre sem problema. O Grêmio mudou o seu status a partir dessa movimentação. Quieto, às vezes incomoda o torcedor o fato de ser muito, concordar muito com o que dizia o Renato nos momentos de crise, sem ir de frente, mas o fato é que o trabalho e a forma de condução, até mesmo da comunicação de Paulo Luz com relação aos problemas do Grêmio, não criaram cicatrizes no Grêmio. O Grêmio conseguiu sair sem machucar, sem agredir e fazendo as coisas. Quando saiu o Klaus Câmara, o Klaus Câmara foi e acabou divulgando algumas das suas coisas, aquilo caminhou de uma maneira um pouco complicada. Mas o que a gente viu? A gente viu um trabalho ser arrumado, ser todo ele conduzido para que o sucesso viesse. E o sucesso veio. Então, quando a gente faz a crítica, e a gente faz, que as coisas não estão indo bem, a gente faz pontualmente, inclusive nominando Renato, Paulo Luz, Romildo, quem quer que seja. Agora, na hora de dar o mérito, nós temos que também olhar para todos os lados. O Renato recebe mérito, tem mérito? Não tem dúvida. Só que o comando do futebol tem mérito. O comando do futebol mexeu em estruturas, por exemplo, essas 3 que eu citei, demitir o executivo, contratar o Marcelo Oliveira para ser um intermediador das relações, e mais do que isso, mudar a condução do CDD, colocando o CDD para discutir as coisas, as contratações, e mais do que isso, mudando a forma de comunicação com os empresários na categoria de base, mudou completamente. Mudou completamente. E isso a gente sabe que não é a função do treinador. É o departamento de futebol que define, e a cabeça do departamento de futebol é Paulo Luz. Então, entendam todos esses pontos. E mais, coloquem o retrato do Grêmio em julho e o retrato do Grêmio em novembro. E vocês vão entender o que eu estou falando. O Grêmio mudou muito graças ao trabalho do departamento de futebol encabeçado por Paulo Luz. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.